direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, começa aqui mais um programa direto ao ponto. Eu estou gravando aqui em Brasília, hoje num lugar diferente. Vocês podem ver, nós estamos fora do estúdio. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Wallace Ferreira, que é da ANEC. Seja bem-vindo, Wallace. Obrigado, Glauber. Prazer estar aqui com você e conversar um pouco aí sobre esse nosso mercado. Primeiro eu quero conversar um pouquinho sobre você. Me fala um pouquinho de você. Você é candango, é de Brasília mesmo? De onde você é? Eu sou daqui mesmo, sou de Brasília, nasci aqui, fui criado aqui, me formei aqui na Universidade de Brasília, sou engenheiro agrônomo. Formei... Mas a sua família veio da onde? Eu sou filho de... Minha mãe é mineira e meu pai é goiano. Mas eles vieram para cá porque trabalham no Trabalho, né? Meu pai é de Rubiataba, Goiás. Minha mãe de uma cidade chamada Dores do Turvo. Se conheceram aqui em Brasília... Dores do quê? Dores do Turvo. Região serrana ali próximo de Viçosa, Ubá. E aí se encontraram, conheceram aqui e eu nasci aí em 1991. Então estou aqui em Brasília desde então. Aí você fez agronomia e você se especializou, fez mestrado, doutorado? Fiz mestrado, trabalhei na parte de pós-colheita de frutas, né? Hortifruti. E no doutorado eu trabalhei com castanha do Brasil, na parte de pós-colheita. E aí trabalhei também com... Como é que é esse negócio de trabalho de colheita de frutas? O que você, no seu mestrado, se identificou assim? O nosso principal objetivo na época do projeto era tentar aumentar a vida de prateleira de morango. Então, tenho utilizado bastante hoje em dia, que é o gás ozônio. Já tem crescido bastante no mercado, principalmente para a área de frutas. E daí como é que faz? Coloca o gás ozônio? Que jeito faz isso? A gente testou com água, água ozonizada, para aumentar a vida de prateleira. E a gente conseguiu, assim, de 3 até 5 dias, conseguia aumentar a vida de prateleira e reduzir a perda de massa. Certo. Então, isso... Porque estraga rápido demais o morango, né? Morango. E a base dele é quase todo água, né? Então, a microbiota natural que tem no morango que acelera esse processo. Então, o ozônio, pelo alto poder oxidativo, ele consegue controlar esses micro-organismos deteriorantes. Então, você tem um aumento da vida de prateleira. E aí, depois a gente foi trabalhar, no caso, com a castanha do Brasil, porque o ozônio, esse alto poder oxidativo, ele consegue também reduzir, quebrar macromoléculas. Tanto agora, residual na castanha também é usado ozônio? Para se ter uma ideia, hoje o Brasil é o maior produtor, né? Então a gente tem o nome Castanha do Brasil, em inglês Brasil Nut, mas por incrível que pareça o Brasil perdeu o mercado de exportação por conta das aflatoxinas. Mas quem é que compete com o Brasil? Hoje o maior exportador é a Bolívia e o Peru. Porque na verdade a gente fala castanha do Pará, né? Porque na verdade fala do Pará porque está na Amazônia, né? Isso, mas inclusive o termo técnico em inglês é o Brasil Nuts, né? Castanha do Brasil. Agora a aflatoxina, ela não dá só na castanha. Quando você estudou, ela dá um monte de coisa, que nem amendoim, cereais. E qual que é o grande problema dessa... É o fungo? É uma bactéria? O que é? O principal, no caso da aflatoxina em si, o principal produtor é o Aspergillus, Aspergillus flavus. A aflatoxina é a substância que libera... É uma substância. Na verdade, o fungo, ele produz ela por uma questão de remediar o estresse oxidativo. Certo. Então, seja a castanha, por estar na região amazônica, você tem uma alta temperatura e uma alta umidade. Então, isso favorece, né, o desenvolvimento do fungo e aquele ouriço, ele fica no chão ali da floresta. Então, a contaminação é muito fácil. E o Brasil perdeu o mercado justamente por não conseguir controlar as aflatoxinas. E aí veio a Bolívia e o Peru, até por questão legislativa, eles conseguiram muito mais fácil. Estamos perdendo para a Bolívia e para o Peru, hein? Estamos perdendo para a Bolívia e para o Peru esse mercado de exportação. Por quê? O que eles fazem lá diferente? Eles usam o ozônio e a radiação ultravioleta, UV. E a gente não está usando ainda? Muito pouco. Para o tratamento, tanto para o controle do fungo, que aí você evita a contaminação por aflatoxina, quanto a própria quebra da molécula dessa toxina, da aflatoxina. Agora, a aflatoxina, o que ela... aquele gosto que dá quando você come mesmo amendoim, ou qualquer castanha que você come, tá aquele gosto meio forte, é isso? Que é aquele gosto? Aí tá com a toxina ou não tem nada a ver? Ou simplesmente aquilo é uma oxidação das gorduras que estão ali naquela castanha?
principalmente a questão da oxidação da castanha. Então não é que tem aflatoxina, porque na verdade ela é como se rancificasse. Isso, é como manteiga fora da geladeira, rancificou. Que são os ácidos graxos que estão presentes ali naquele lipídio, ele tem essa rancificação, que a gente chama. O caso da aflatoxina, o problema é porque ela é carcinogênica. Então ela pode provocar câncer, mas principalmente o problema animais. Mas, poxa, se você eu comi uma castanha com aflatoxina, e eu comi uma vez com aflatoxina, eu já vou ter câncer? Ela entrou dentro de mim? Ela é acumulativa, o problema é esse. Então, a própria Anvisa estabelece um limite mínimo ali que é seguro, né? Para a castanha, o consumo direto seria de 10 ppbs, né, no consumo interno. Mas aí você tem outros mercados, como o mercado europeu, que o Brasil perdeu esse mercado de exportação da União Europeia, por conta da redução tão drástica que é aceito da aflatoxina. Entendi. Entendeu? Então, isso acontece também. A gente tem um problema com milho. Então, eu hoje trabalho na ANEC, na exportação de cereais, e é um problema que a gente vê também. Faz sentido, né? Daí você viu morango, né? Viu castanha, né? Você era um rapaz que gostava das duas coisas, do morango e da castanha. Falei assim, E aí, a metodologia mesmo, você fez doutorado nisso, e daí a ANEC te chamou, né? Porque a ANEC é a associação... Fala pra gente um pouquinho então agora, já falamos de você. Você é um rapaz aí que está em Brasília, casado, tem filho, né? Tem um filho, José, um ano e 2 meses. Então você já está dormindo mais um pouquinho, né? A gente tem a sorte que ele dorme a noite toda. Ah, é, cara? Fomos abençoados com essa graça aí. Mas puxou você ser calmo, né? Então, tranquilo. Agora, aí me fala um pouquinho da ANEC. A ANEC tem a Biov e tem a ANEC. Me fala que você faz parte da ANEC. O que é a ANEC? A ANEC, a sigla, né? A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Então, hoje, a ANEC, ela congrega aí as grandes empresas exportadoras. Então, o nosso carro-chefe dentro da associação são os contratos. Contratos padrão ANEC, que é um contrato padrão. Sim. Então, hoje, soja, milho, trigo, farelo de soja, óleo de soja, eles seguem para exportação aquilo que a gente chama de padrão, contrato padrão ANEC. Por exemplo, a gente pega aquele... então, quando você é o produtor, né, que está plantando soja, ou plantando milho, assim, então tá lá, 14% de umidade, até 1% de impureza, tanto, por exemplo, ardido, se deu ardido, desconta, tem aquele desconto. Então, isso quem padroniza é o contrato ANEC. O contrato ANEC, ele sempre vai referenciar a norma do Ministério da Agricultura. No caso da soja, a gente tem a IN 11 de 2007 e no caso do milho a IN 60, né, de 2012. Que ali traz os parâmetros de percentuais de umidade, de impureza são os mesmos, tanto para soja para milho ou é diferente? Não, é diferente. No caso do milho, o contrato padrão ANEC, a umidade é 14,5. É um pouquinho mais. É diferente, é um pouquinho mais. Isso por questões da própria exportação, né, quando foi definido o contrato ali. Mas para a soja, a umidade é a mesma do padrão oficial, que é 14%. Agora, me explica uma coisa, Wallace. Por exemplo, eu vou mandar uma soja para a China, por exemplo. Aí está dizendo lá, a China, eu não sei o padrão que ela aceita, os 14 da gente hoje, né? Os programas aceitam 14, 1% de impureza... E vamos por 8% de ardido, né? 8% de ardido. 8% de defeitos totais. Avariados. Avariados. O ardido está entre o picado, entendeu? Outros defeitos totais. São grãozinho meio feio, né? Então, aí nesse caso, se chegar uma soja, ela tiver com 20% de avariados, ela vai ser exportada e vai ser descontada ou no caso não é exportada daí? Isso vai depende muito da questão logística brasileira, porque a gente tem aquela questão de exportação, a gente exporta por pool, né, formação dos pools. Então, dificilmente vai chegar um lote, por exemplo, que vai ser armazenado no porto, que ele vai estar com todo esse parâmetro. Pode acontecer de um caminhão. Isso vai depender muito da questão da logística interna do porto. Mas pode acontecer do navio estar com 10% de avariado, não pode? Pode acontecer, pode acontecer. Mas daí, no caso, o país lá, ele vai descontar, ou ele aceita ou não aceita aquele grão? Ele pode aceitar ou ele pode recusar. Só que daí a informação ocorre antes Antes. A gente tem as empresas que são as supervisoras de embarque, que funcionam como um braço do próprio Ministério da Agricultura,
em que elas retiram as amostras justamente para fazer essa análise. Então, é uma análise comercial, que é via padrão ANEC, mas a gente também tem uma análise oficial, que é conforme a IN 15 de 2004, que é justamente para verificar o percentual de grãos mofados e se tem a presença de sementes tratadas. Aquele caso, acho que você deve conhecer bem, que aconteceu em 2004, que o mercado chinês recusou alguns navios, e isso afetou drasticamente toda a cadeia produtiva como um todo, né? Tanto o setor de exportação, mas também o setor produtivo como um todo. Agora, quantos dias leva um navio, por exemplo, de Santos até Nos principais portos chineses ali? Isso. Pode levar ali por volta de 32 a 40 dias. Agora, por exemplo, isso nesse período, o grão, ele não pode sofrer alguma... Ele fica lá no porão, aí principalmente fermentado. Ainda principalmente que tem diferença de clima, de repente passou por uma região que está um clima mais frio, aí de repente tem aquela... Porque no armazém ele trabalha, né? Sim. E aí, nesse caso, dá problema? Sim, é inclusive uma discussão que a gente tem, porque, por exemplo, quando você... imagina, a gente está levando uma soja para o outro lado. Olha, eu vou pedir para você, um minutinho só, nós vamos para o intervalo e já vamos voltar falando um pouquinho mais dessa questão da exportação, como é que funciona, é importante para a gente entender. Não saia daí. De volta direto ao ponto, falando aqui com o Wallace Ferreira, que é da ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores, né, de Grãos e Cereais, né? Isso. Então, a gente estava falando, Wallace, no bloco passado, sobre essa questão, né, de um grão que no armazém a gente tem todo termômetros e aeração, tutores para poder estar controlando. E aí você montou um navio, vai lá, um capesize aí para a China, 32 dias, passou por um lugar que tem geleira, passou por um lugar que está frio, chuva e tal, entrou um pouquinho de água lá dentro. Como é que funciona isso? Depois, quando ele sai daqui com um padrão perfeito, chega lá, muitas vezes pode chegar com um padrão que não seja tão perfeito. Daí, como é que funciona isso tudo? A gente, é até uma dificuldade que a gente tem, porque informações pelo lado chinês. Então, dificilmente a gente tem o resultado da soja que chega lá. Mas a gente sabe que tem um aumento principalmente de fermentado. Porque, como você falou... Mas daí desconta? Por exemplo, sai um navio daqui, ele sai com toda a documentação, aí chega lá, vai ter desconto? Ou eles aceitam a flexibilidade disso? É porque, eu até ia comentar, o contrato ANEC, ele é FOB, né? Free on board. Então, é aqui? É aqui. Então, a partir daqui você não tem mais nada que ver com isso. É o padrão daquilo que é feito aqui. Mas, sim... Então, mas daí quando você vai mandar para a China, para uma empresa, que é de uma empresa para lá, né, que saiu daqui. Aí, nesse caso aqui, essa empresa, ela vem aqui e ela atesta aqui. Ela tem uma pessoa que atesta aqui. Na verdade, a trade, né, a exportadora, ela vai fazer a análise aqui e passar para o comprador, né, esse resultado. E aí a gente tem uma característica interessante que acontece no Brasil que não acontece muito em outros países. Porque aqui no Brasil a gente tem dois tipos de contrato dentro da ANEC, que é aquele full cargo, que aí, por exemplo, uma trade ela pode exportar um navio só dela, por exemplo, a Cargill, ODM, ela manda um navio de soja somente dela. Mas também tem os contratos que são parcels, né, que são em parcelas. Então, um único navio ele pode ter até 15, 20 exportadores. Então, tem navio que é Cargill junto com a COFCO, junto com a ADM. Mistura tudo? Mistura tudo ali. Então, cada um tem um percentual dentro de cada porão do navio. E a questão da qualidade da soja, sim, porque ela fica armazenada ali entre 30 e 40 dias e você tem as mudanças de temperatura nos oceanos. Trajeto, né? E aí tem a questão da condensação, que principalmente os grãos da lateral do navio, ele pode aumentar esse percentual de fermentado, mas não é algo que vá recusar uma carga. A gente tem um aumento ali, mas tudo dentro já do estabelecido. Então a ANEC, ela é tudo aquilo que é exportado sem estar processado, grão in natura, né? A gente pode exportar também, no caso, farelo. Tem um padrão. Mas no caso, por exemplo, quando você fala a Biov é de óleo só. Então, quando você pega a soja, que você processou aqui no Brasil, você tem óleo, tem farelo. O óleo pertence à Biov e a ANEC, e o farelo, quem cuida é a Biov. Ou a ANEC, desculpa. Depende, porque a gente pode, do farelo que é produzido anualmente, cerca de metade é exportado. Então, metade ainda é para consumo interno.
Certo. Então vai para a Mas qual que é o produção papel animal. da Biov em si? A Biov é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Aham. Então, boa parte das associadas são as mesmas, são essas multinacionais que processam, Mas só que a compram o Biov, grão. ela cuida mais do quê? Mais de óleo? Ela cuida mais da parte de óleo e de processamento interno, mas entendi. ela também tem um papel junto com o ANEC na parte de exportação. Né? Agora me fala uma Que a gente coisa. também exporta óleo. Sim, sim. Agora, eu vi que abriu, por exemplo, um mercado recente na China, né? Para o DDG. Me fala um pouquinho, como é que como é que vai se dar isso, né? Esse DDG, do caso, é do milho, né? Aí, isso é importante, queria que sua opinião sobre isso. Sim. Não, pra gente inclusive, a nossa última, a mais recente associada é a Impasa, que hoje é a maior produtora de etanol do mundo, né? A maior planta, tem 5 plantas, se eu não me engano, no Brasil e no Paraguai, na produção. E o coproduto, né, da destilaria, que é o DDG, DDGS, é de extrema importância porque, assim, parece que há 10 anos a gente quase nem se comentava, né, sobre etanol de milho. E está crescendo tão rápido que estão números, assim, quase que astronômicos, né, pela velocidade. Então, para a gente também é importante essa abertura de mercado, né, com a China, porque a gente tem perspectivas boas de exportação para lá. Não só em relação à Impasa, mas várias outras trades também têm esse interesse e a gente vê com uma expectativa muito boa. Agora, me fala uma coisa, no caso, quando há um mercado novo que se abre, como é o caso agora do DDG, eles lá fazem avaliação, por exemplo, a gente tem as tecnologias que são aprovadas aqui no Brasil e essas tecnologias têm que ser aprovadas na China. Aí, por exemplo, se for um farelo, mesmo de milho, de uma tecnologia aqui que não está aprovado na China, cancela o navio, pode voltar como se tivesse uma contaminação, como aconteceu aquele caso lá do semente tratada. Semente tratada, exatamente. No caso do DDG é a mesma coisa, tanto para exportação de farelo de soja para a China, são necessários certificados dos eventos que são identificados em cada carregamento. Então, para o DDG é a mesma coisa. Se for detectado algum evento que não está aprovado na China, mas está, por exemplo, eventualmente sendo comercializado no Brasil, pode acontecer algum problema. Então, agora, me fala uma coisa, Wallace, como é que está o grão brasileiro, né? Como é que está o nosso grão brasileiro com relação à qualidade, né? Qualidade, a coisa, por exemplo, tem problema, por exemplo, a gente tem problema o grão que vai para o Japão, não só de soja, estou falando de milho, que vocês acompanham tudo, ou seja, o sorgo que abriu agora, que vai abrir também, né? Me fala um pouquinho disso, da qualidade do grão, vocês têm acompanhado, tem tido problema ou de uma certa forma a qualidade do nosso grão está sendo positiva? Eventuais problemas sempre pode ocorrer, até quando você vai aumentando o volume de produção, vai se tornando mais difícil ter o controle total. Mas, principalmente a soja, o milho brasileiro, a qualidade é muito superior aos nossos principais concorrentes. No caso, os Estados Unidos, no caso da soja, e da Argentina. Então, a qualidade da soja brasileira ela é muito superior. Isso a própria China reconhece e já elogiou, inclusive... O que ela é melhor? Em relação à qualidade, mas também a teor de proteína, óleo, questão da própria matérias estranhas, impurezas presentes ali no carregamento. E fora que a qualidade do milho brasileiro foi muito elogiado quando a gente teve o mercado aberto em 2023, né, pelos chineses. Que naquele nosso milho, ele tem que diferencial que ele tem? Assim, ele é mais duro? O que é? Então, principalmente por uma questão logística comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que também é um dos maiores exportadores. Porque lá eles têm um armazenamento maior. E aqui a gente já colhe, faz o beneficiamento e já manda. Então, o bicho vai fresquinho, como vai fresquinho. Vai fresquinho. Qualidade. Agora, me fala um pouquinho. A gente está com a iminência da abertura do mercado do sorgo. Me fala um pouquinho sobre isso. O protocolo de sorgo ele foi assinado ano passado, quando teve a vinda do Xi Jinping aqui no Brasil, no G20, em Brasília. Teve abertura, mas assim, a abertura de mercado ele é só o início. A mesma coisa acontece com o DDG. Porque depois a gente tem mais aquelas questões burocráticas, porque o exportador ele vai precisar se registrar. Então, a gente tem um protocolo assinado, firmado. A China ela quer que o Brasil dê um controle maior, principalmente com a questão de praga quarentenária. E a praga quarentenária está sendo uma atenção grande. O que teria de praga quarentenária que seria um problema para a gente aqui? Por exemplo... O alepense, aquele sorgo alepense, por exemplo, O alepense, o sorgo alepense, mas tem uma dificuldade muito grande de identificar o que é alepense e o que não é. O Senchus equinatus, que é o carrapicho. O carrapicho. Aquele carrapicho carneiro, o que é? Isso, o carrapicho. A própria ambrósia, a termosifolia também. Ambrósia. Ambrósia.
Então, mas isso tudo é controlado, né? Assim como a gente tem, por exemplo, fedegoso, no caso da soja é um problema sério, a gente tem também, mas no caso tudo se controla. Tudo você consegue... No Brasil não vamos ter problema, né, no caso. Porque no caso do carrapicho você controla, né, com a atrazina, não sei, várias coisas. Mas eventualmente a gente pode ter problemas principalmente na colheita. Né? Então a gente tem o controle no campo, mas não é, digamos, eficiente 100%. E aí o problema é que uma única semente pode dar um problema no carregamento. Entendi. Né? Então é algo até que eu venho batendo na tecla que a gente tem que estar muito próximo do setor produtivo. Eles não têm carrapicho lá, então, pelo visto, né? É porque tá como quarentenária na lista oficial deles. E é por isso que eu bato na tecla que a gente tem que ter uma proximidade também com o setor produtivo. É que a gente pega essa lista quarentenária, a gente pensa que precisa de 40 dias, né? Que a pessoa tem 40, mas não tem nada a ver, né? Essa lista quarentenária é que, na verdade, não pode entrar lá. Não é por um segundo, né? Por um ano. Ou seja, o que você manda para lá, você realmente não pode ter nada de contaminação, né? Mas hoje já está liberado para mandar o sorgo ou ainda depende de uma vistoria aqui? Ainda depende de uma vistoria por parte dos técnicos chineses da GACC, que a gente está trabalhando junto com a ANEC, a Abramilho, o próprio Ministério da Agricultura, para fazer isso acontecer. E ainda faltam as habilitações das empresas, tanto as beneficiadoras, armazenadoras, quanto os exportadores. Os exportadores já iniciaram as habilitações, a gente já tem empresas habilitadas, só que ainda não pode ocorrer essa exportação enquanto não tiver todo o processo caminhado. A mesma coisa vai acontecer com DDG e DDGS. Então, teve abertura de mercado, mas agora a gente tem todo o trâmite e a burocracia para correr o quanto antes para deixar tudo nos conformes que está no protocolo. Perfeito, Wallace. Muito obrigado pela sua companhia aqui, sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.